Em 1938, no clima úmido da Nigéria colonial, nasceu um menino tão frágil que muitos acreditaram que não sobreviveria. Seu corpo era pequeno, seus movimentos lentos e cada respiração parecia uma luta. O pai, sem esperança, afirmou que não valia a pena investir tempo ou recursos em alguém tão fraco. Na visão humana, o destino de Benson e da Rosa já estava traçado, morrer cedo e sem deixar lembranças. Mas os planos de Deus não seguem as previsões dos homens. Aquele bebê rejeitado havia sido escolhido para acender a fé em nações inteiras. Durante a infância, sua saúde oscilava entre a vida e a morte. Tornou-se alvo de olhares de pena e muitos acreditavam que seria apenas mais uma vítima da pobreza e da falta de cuidados médicos. Cresceu com roupas rasgadas, pés descalços e futuro incerto. Mesmo assim, havia algo diferente nele. Um brilho no olhar, uma inquietação silenciosa que parecia dizer, existe mais. Ele ainda não sabia, mas estava sendo separado desde o ventre para carregar o fogo do Espírito Santo. Um dia seria chamado de apóstolo da fé, conhecido por milagres, ousadia e autoridade espiritual que enfrentaria até reis. Tudo começou quando ouviu pela primeira vez a mensagem do Evangelho. O menino rejeitado conheceu o amor de um pai que jamais o desprezaria. Na juventude, Benson viveu dias de trabalho pesado e sobrevivência. Como muitas crianças africanas, carregava água, ajudava no mercado e fazia pequenos serviços. Mas o vazio no coração permanecia. Faltava direção, faltava esperança. Até que em um dia comum, missionários chegaram à vila pregando sobre Cristo. Com apenas Bíblias nas mãos e brilho nos olhos, falavam com convicção diferente de tudo o que Benson já tinha visto. Entre as frases, uma marcou sua vida. Deus ama você e tem um plano para a sua vida. Para quem crescera ouvindo que não tinha valor, aquelas palavras foram como água em terra seca. Ele passou a frequentar as reuniões e pouco a pouco o Espírito Santo foi transformando seu coração. Em um dos cultos, ajoelhou-se, entregou sua vida a Cristo e sentiu uma certeza inabalável. Havia nascido para servir a Deus e viver para sua glória. Com a conversão veio um desejo intenso pela palavra. Lia as Escrituras repetidas vezes, memorizava versículos e buscava entender a fé de forma prática. O chamado crescia a cada página. Benson não queria ser um cristão passivo. Queria pregar, orar por enfermos, ver milagres e testemunhar sua nação se rendendo a Deus. Assim, aquele jovem comum passou a se destacar, não pela aparência ou posição social, mas por uma fé ousada que incomodava as trevas. Depois da conversão, não conseguia ficar em silêncio. Onde havia oportunidade, falava de Jesus. Começou pregando para crianças nas ruas, depois para vizinhos e pequenos grupos. Sua voz carregava autoridade e convicção, mas não era só nas palavras. Ele acreditava que o Deus da Bíblia ainda fazia hoje o que fez ontem. Benson lia sobre cegos que voltavam a ver, mortos que ressuscitavam e enfermos curados. Não via motivo para pensar que isso tinha acabado. Foi nesse início de ministério que um episódio marcante aconteceu. Um jovem havia morrido em uma vila próxima. Enquanto todos choravam, Benson sentiu no coração que precisava agir. Caminhou até a casa do velório, viu o desespero da família e disse com ousadia: "Meu Deus não é Deus de mortos, mas de vivos." Ajoelhou-se, impôs as mãos e orou com fervor. O choro cessou, o silêncio tomou conta, e então o impossível aconteceu. O jovem abriu os olhos. A notícia se espalhou rapidamente. Muitos se converteram, e Benson entendeu que o Evangelho era mais que palavras, era demonstração de poder. A partir daquele dia, passou a ser procurado por enfermos, aflitos e desesperados. E em cada situação, orava com a mesma ousadia, crendo que Deus honraria sua palavra. Seu ministério cresceu, mas também atraiu oposição. Enquanto muitos celebravam o que Deus fazia, líderes de cultos de feitiçaria viam nele uma ameaça. Na Nigéria, a bruxaria era parte profunda da cultura, e qualquer desafio a ela era um ataque direto às trevas. Foi nesse cenário que surgiram histórias lendárias. Conta-se que ao planejar uma cruzada em certa cidade, líderes ocultistas enviaram um recado: "Se você pregar aqui, você vai morrer." A resposta de Benson foi curta e firme: "Preparem o estádio e veremos quem vai morrer." No dia marcado, o lugar encheu. Muitos foram para ouvir o Evangelho, outros só para assistir se a ameaça contra ele se cumpriria. Benson pregou com autoridade, declarando que Jesus tinha poder sobre todas as trevas. Testemunhas relatam que vários feiticeiros se converteram naquela noite e a cidade nunca mais foi a mesma.
Outra história contada até hoje fala de um encontro em que bruxos tentaram lançar feitiços contra ele durante a pregação. Antes de concluírem seus rituais, começaram a tremer, caíram ao chão e confessaram que estavam diante de um poder maior. Para Benson, aquilo não era motivo de glória pessoal, mas confirmação de que o poder de Deus é sempre maior que o das trevas. Ele entendia cada confronto como oportunidade de mostrar que Jesus é vivo e reina. Por trás dos milagres, da ousadia e das multidões, havia um segredo que Benson nunca escondeu: sua vida de oração. Acreditava que a autoridade pública nascia da intimidade privada com Deus, começava os dias antes do amanhecer. Enquanto a cidade dormia, abria a Bíblia, caminhava pelo quarto orando em línguas e declarando as promessas de Deus em voz alta. Para ele, oração não era formalidade, era encontro real com o Pai. Mesmo em viagens cansativas, separava tempo para buscar a Deus. Passava horas intercedendo, pedindo salvação de almas, avivamento de nações e direção para cruzadas. Costumava dizer: se você quer ver o que eu vejo no púlpito, acompanhe-me no quarto de oração. E não se limitava à oração individual. Valorizava também a oração coletiva. Antes de qualquer evento, reunia sua equipe e clamavam até sentir a atmosfera mudar e a presença de Deus encher o lugar. Essa vida de comunhão com o Espírito Santo fazia com que suas mensagens não fossem discursos, mas flechas que tocavam corações, libertavam cativos e curavam enfermos. Para ele, oração era combustível do ministério. Sem ela, tudo seria esforço humano. Com ela, o impossível se tornava realidade. O ministério de Benson era marcado por fé simples e convicção inabalável. Se a palavra dizia que Deus cura, então Ele cura hoje também. Essa fé gerava reuniões cheias de manifestações sobrenaturais. Cegos enxergavam diante de multidões. Surdos de nascença ouviam, tapavam e destapavam os ouvidos como se testassem o milagre. Mudos pronunciavam o nome de Jesus pela primeira vez. Aleijados largavam muletas e andavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Em algumas cruzadas, o mover era tão intenso que até pessoas distantes, ouvindo apenas pelo alto-falante, eram curadas. Histórias corriam de boca em boca, aumentando o respeito pelo ministério. Dizem que certa vez, em uma reunião, uma mulher em estado terminal com câncer recebeu oração. A cor de seu rosto mudou, a respiração voltou ao normal e ela se levantou curada. Outra história fala de uma aldeia onde orou por um homem sem uma perna, e diante dos presentes a perna cresceu até alcançar o tamanho da outra. Também se conta que em um de seus eventos parou no meio da pregação, apontou para um homem escondido na multidão e revelou detalhes de sua vida, inclusive um pecado oculto. O homem caiu de joelhos em arrependimento e se converteu. Confirmados ou contados como lendas, esses relatos tinham algo em comum. Onde Benson pregava, Jesus era exaltado e o poder de Deus se manifestava. Com o avanço do ministério na Nigéria, ele passou a receber convites do mundo todo. Entendia que o evangelho não tinha fronteiras e que sua missão era levar o fogo do avivamento às nações. Viajou por mais de 1.040 países, pregando em estádios, igrejas, universidades e até parlamentos. Falava para dezenas de milhares de pessoas com a mesma paixão e autoridade com que pregava para pequenos grupos em aldeias. Seu estilo era direto. Diante de presidentes, empresários ou pessoas simples, sempre apontava Cristo como a única solução para o homem. Durante uma cruzada nas Filipinas, testemunhas dizem que orou por uma jovem em cadeira de rodas desde a infância. Ao receber a oração, ela se levantou e começou a andar. A notícia se espalhou tão rápido que as ruas ficaram congestionadas de gente correndo para ver o pregador africano. Em uma viagem à Índia, uma reunião precisou ser interrompida quando a multidão rompeu as barreiras para tentar tocá-lo. Muitos afirmavam que, ao encostar em suas roupas, dores desapareceram instantaneamente. Seu impacto ia além do espiritual, também inspirava. Jovens pregadores, ao verem seu exemplo, deixavam carreiras promissoras para se dedicar ao ministério. Benson repetia: se a sua visão não assusta você, então não é grande o suficiente para Deus. Em suas viagens, não apenas pregava e orava por enfermos, mas treinava líderes, fundava igrejas e incentivava a criação de ministérios autossustentáveis. Seu alcance tornou-se global e o nome de Jesus foi proclamado em lugares onde quase não se falava do Evangelho. Com a fama vieram também oposição e críticas. Alguns líderes religiosos o acusavam de arrogância pela ousadia com que pregava. Outros questionavam os milagres, chamando-o de enganador. Houve até quem o denunciasse às autoridades para barrar suas cruzadas. Mas Benson não recuava.
Certa vez, um político tentou impedir um evento evangelístico e ameaçou prendê-lo. Ele respondeu com calma: "Você não pode prender o evangelho, e se me prender, vou transformar a cadeia em igreja." Também enfrentou provas pessoais. Sofreu um grave problema de saúde que quase o impediu de viajar. Muitos pensaram que ele diminuiria o ritmo, mas voltou ainda mais determinado. "Enquanto houver fôlego nos meus pulmões, pregarei a Cristo." Outra polêmica surgiu quando recebeu críticas pelo estilo de vida. Ele acreditava que um servo de Deus podia viver com dignidade e dizia: "A pobreza não é sinônimo de santidade. Se sirva ao rei, por que viver como mendigo?" Sua postura incomodava alguns, mas não abalava sua fé. Benson encarava cada crítica como oportunidade de reafirmar sua mensagem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em oração, pedia a Deus apenas uma coisa: que seu coração nunca fosse contaminado pelo orgulho ou pela amargura. Essa era sua verdadeira força. Ele entendia que avivamento sem discipulado não sustenta a transformação, por isso priorizava a formação de líderes preparados. Assim nasceu a Benson da Rosa University, dedicada a formar profissionais e ministros com excelência acadêmica e caráter bíblico. Ele dizia: "Não basta pregar, é preciso educar. A ignorância é um inimigo tão perigoso quanto o pecado." Além da universidade, fundou escolas primárias e secundárias que uniam educação formal e princípios da Palavra de Deus. Sua visão era moldar desde cedo a próxima geração. Também criou All Nations for Christ Bible Institute, responsável por enviar missionários a dezenas de países. Muitos líderes africanos que hoje pregam para multidões foram seus alunos. Benson não ensinava apenas teologia, treinava fé prática. Certa vez, perguntou a um aluno se cria que Deus poderia usá-lo para curar um enfermo naquele instante. Diante da hesitação, levou-o a um hospital para orar por pacientes. O aluno voltou transformado, convicto do poder de Deus. Para Benson, conhecimento sem prática era como espada enferrujada. Suas escolas formavam não só intelectuais, mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ele via a educação como semente que germinaria após sua morte, garantindo que o Evangelho fosse pregado com força e sabedoria. Mesmo com a saúde debilitada nos últimos anos, nunca desacelerou. Sabia que seu tempo era limitado, mas sua visão era eterna. Em seus últimos sermões, falava com urgência e esperança. Repetia que o avivamento não era memória do passado, mas uma chama a ser reacendida em cada geração. Pouco antes de sua morte, em 1998, reuniu seus discípulos e declarou: "Minha jornada aqui está quase acabando, mas o que plantamos continuará a crescer. Sejam ousados, sejam fiéis e nunca deixem o fogo do Espírito se apagar em vocês." Sua partida gerou grande comoção. Milhares choraram a perda do homem que creu em Deus para milagres, curas e transformação de uma nação. Mas seu legado permaneceu. Igrejas, universidades e ministérios que fundou seguem ativos, multiplicando o fogo que ele acendeu. Hoje, líderes no mundo inteiro citam Benson da Rosa como inspiração de fé corajosa e vida de oração profunda. Seu exemplo continua vivo, como chamado à ousadia, à fidelidade e à total dependência do Espírito Santo. Assim se encerra a história do apóstolo da fé da África, um homem que provou que com Deus não há impossíveis.